Fala galera, Câmbio com a próxima trip aqui. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu acho que eu nunca falei. Eu acho que eu nunca falei isso na internet, que é como que foi, né, a minha experiência sendo babá na Alemanha, participando do programa de au pair, que foi o meu terceiro intercâmbio, né, dos 5 aí que eu já fiz na minha vida. Então fica aqui no vídeo se você quer saber, né, o que é o programa de au pair, como que faz, né, para você se inscrever, se vale a pena ou não, né, aspecto financeiro e tal, enfim, vou dar aí minha opinião e vou compartilhar também a minha experiência. Então, fica aí no vídeo se você quer saber tudo isso. Bora lá? Bom, caso você não saiba o que é o programa de au pair, fica aí que eu vou te explicar, tá? O au pair, ele é um programa de intercâmbio, eu acho que é o programa mais barato do mercado, hoje em dia. É um programa de intercâmbio o qual você vai ser babá em outro país, né? Esse programa ele tem em vários países do mundo, o mais famoso com certeza é o dos Estados Unidos, né? Tem também na Austrália, tem na Europa. Sabe que eu não sei se tem no Brasil? Eu não sei se tem esse programa no Brasil. Mas enfim, tem vários países. Aqui na Europa tem tipo Alemanha, França, Áustria, Espanha, enfim, Noruega, vários países. E é o programa, igual eu comentei, o mais barato assim do mercado. E qual é a ideia desse programa? Você vai você vai trabalhar para uma família, você vai morar com essa família, tá? Você vai aprender um novo idioma, né? Você vai aprender um idioma que você já conhecia, mas enfim, vai desenvolver essa habilidade de falar um outro idioma, vai aprender sobre a cultura, né? E com isso, em troca disso, você vai trabalhar para essa família cuidando dos filhos deles, né? Eles também, a ideia do intercâmbio é trazer esse exchange, né? Essa troca de cultura, então os filhos aprenderem sobre a cultura de outros países e tudo mais. Então essa é a ideia do programa. Você vem de outro país, trabalhar na casa de uma família, morar com essa família, se alimentar com essa família, aprender sobre a cultura, sobre o idioma e tudo mais. Em troca disso, você cuida dos filhos deles, né, por uma quantidade determinada no contrato direitinho ali, né, com uma quantidade de horas e tudo mais direitinho, tem que ter um contrato e tudo bonitinho, tá? Então, essa é a ideia do programa, ser babá em outro país, é isso. Então, eu vou falar aqui agora, hoje, né, explicar quais são, o que você ganha, né, em troca, quais são as funções de uma au pair na Alemanha especificamente, que é a minha experiência, né, não posso falar muito sobre todos, porque esse programa ele vai variar de cada país. Cada país tem suas regras, cada país tem seu salário, então isso vai variar bastante, tá? Hoje eu vou compartilhar aqui como que é na Alemanha especificamente, tá? Bom, vamos começar a falar de money, de dinheiro, que é o que todo mundo está interessado. E antes de começar a falar, eu quero que vocês prestem muita atenção nos valores que eu vou falar. No fim eu vou dar minha opinião, tá? Mas preste atenção nesses valores, porque dando um spoiler do que eu acho, parece assim que é muito e tudo mais, mas no fim do mês não é, né? Então eu vou falar aqui, né? Só vou dar as informações e no final a gente vai trocar uma bola um pouquinho para eu explicar, né? Compartilhar a minha opinião em relação a esses valores. Mas vamos lá. Bom, vamos falar de coisa boa, vamos falar de money, né? Que eu sei que todo mundo está interessado para saber como é que ganha sendo babá na Alemanha. Eu vou trazer aqui algumas informações atualizadas. O au pair na Alemanha, ele vai ter um salário, no caso nem é salário, eles nem chamam de salário, chamam de mesada, tá? Pocket money, que eles chamam, né, em inglês. Na Alemanha, o salário, ele é bem baixinho, tá? É triste o negócio. É de 280 euros, né? Essa informação tá atualizada porque na minha época foi de 260. Então é de 280 euros por mês, tá? Você tem direito a essa mesada, tem direito também à acomodação, né? Que você vai morar com a família, faz parte, a ideia do programa é essa, você morar ali com a família. E você também vai ter direito às refeições. Todas as refeições estão inclusas ali. Você vai comer com a família, né? Ou enfim, não sei, depende da dinâmica de cada casa, cada família. Mas a ideia é você compartilhar ali as refeições, e, enfim. E você pode comer, né, as coisas que tem dentro da casa. Tá? Que mais? Seguro-saúde também está incluso. Então, acomodação, alimentação e seguro-saúde
né? Mais o direito a uma mesada de 250 euros, 280 euros, desculpa, tá tudo, é incluso aí, é o que você vai ganhar, né? Trabalhando como babá na Alemanha, tá? O que que você vai dar em troca? O que tá no contrato na Alemanha é 30 horas semanais. Então você tem que trabalhar 30 horas semanais, você tem direito a 1 dia e meio de descanso. Então isso vai variar, cada família de um jeito, cada dinâmica, cada família tem uma dinâmica particular, mas a ideia é que você tenha pelo menos 1 dia e meio livre por semana, tá? E dentro de um mês você tem que ter 2 dias livres inteiros por semana. Então essas 30 horas de carga de trabalho, ela pode ser dividida ali entre 6 dias, né? 5 dias e meio, ou seja, você pode precisar ter que trabalhar num sábado, num domingo, faz parte ali, né, do programa. Mas tudo isso você vai conversar antes de aceitar a família, tá, gente? Eu tô falando assim, é a regra geral. Não é necessariamente como vai ser. A minha experiência foi totalmente diferente de tudo isso que eu te falei aqui. Fica aqui pra você ouvir um pouco da minha experiência. Mas, no mínimo, o que vai chegar até você é isso. Você vai ver aí pelos sites que tem 50 euros inclusos para curso de alemão. O que significa isso? Caso você tenha um interesse de fazer um curso de alemão enquanto você está trabalhando de au pair, né, nas suas horas vagas, a família, ela tá ali no contrato, ela tem que te dar 50 euros, tá? Ou seja, ela não vai te dar o curso inteiro, ela não vai pagar para você um curso para aprender um idioma, ela vai te dar 50 euros por mês. E aí você tem que se planejar e se organizar, né, pra conseguir pagar, porque nenhum curso de idioma custa 50 euros. Transporte público não está incluso, não é obrigatório. Transporte público é algo que você tem que negociar com a família, tá? Não é algo que é obrigatório, a família não é obrigada a te pagar. Então, assim, ela pode querer te dar tudo, 100%, que foi o meu caso, por exemplo, 100% ali do transporte público. Ela pode querer te dar só 50% do valor e ela pode querer te dar nada. E é isso que você tem que tentar negociar ali antes de assinar o contrato com a família. Bom, agora eu vou dar a minha opinião em relação a tudo isso, tá? Então, vamos lá. Eu acho que o programa de au pair na Alemanha não é pra você, caso você queira fazer dinheiro, tá? Não é um programa no qual você vai sair com dinheiro. Isso eu posso te assegurar aqui. Antes mesmo de contar minha experiência, eu já te asseguro que você não vai sair com dinheiro de lá, talvez até que você precise fazer algum bico fora, tá? É um programa que, se você não analisar bem, você vai ser obrigado a fazer um bico fora, porque, vamos lá, você vai ganhar 280 euros por mês, ali, sua mesada, todo mês você vai receber isso. Vou usar o meu exemplo. Eu morei numa cidade que era pertinho de Stuttgart. Stuttgart é uma grande cidade lá na Alemanha, tem 600 mil habitantes. Fica no sul, fica em Baden-Württemberg, fica no sul da Alemanha. É uma cidade grande, o ticket mensal lá, eu acho que custava 79, se eu não me engano, 80 e pouquinho, 74, alguma coisa assim, eu não tô me lembrando bem. Mas o ticket de transporte na Alemanha, e aqui na França também é assim, né? Eu acho que todas as cidades, você tem a opção de comprar o ticket mensal, você pode usar tudo, né? E era o caso. Eu comprava o ticket mensal lá e custava algo aí, vamos botar, 80 euros. Pensa se minha família não pagasse esses 80 euros. Como eu vi acontecendo com algumas famílias, com algumas colegas minhas que eram babá. Imagina, se a família não paga, já vai 80 euros aí do teu salário, sobra só 200. Né? Então, assim, você vai fazendo as contas e as coisas começam a não fazer muito sentido. Então, assim, por exemplo, o curso de alemão. Eu também tive a grande sorte, assim, não foi nem, acho que talvez... Bom, foi sorte eu ter achado uma família que pagasse tudo isso, porque se eu não achasse, eu acho que eu não aceitaria fazer o programa, mas enfim. A minha família, ela pagava o curso integral de alemão pra mim. Eles pagavam tudo, 100%. Custava mais do que 50 euros por mês, né? Eu não lembro quanto que custava, mas custava mais eles que pagavam. Só que assim, imagina se eles não pagassem. Você vai pra Alemanha e você não aprende o idioma. E assim, no meu caso, eu já sabia falar alemão.
né? Porque eu tinha feito o intercâmbio antes, né? Na Alemanha, né? Que foi o intercâmbio que eu fiz em 2013. Esse eu tava fazendo em 2019. Mas, tipo assim, imagina se eu não falasse. Aí eu tenho que pagar, aí eu vou pra lá, ficar cuidando de criança, mas não tem nenhum estudo. Tudo bem que hoje em dia tem internet, né? Tem um monte de coisa e tal. Mas assim, ainda assim, né? Você vai pro país e tal, você tá querendo fazer um curso, vem lá dizendo que 50 euros pro curso de alemão. Mas imagina se a família não paga. E te digo mais, eu lembro até hoje que o livro, você tinha que comprar o livro. Eu tive que comprar o livro. E cara, o livro era caro, era tipo assim, 40 euros. Sei lá, 40, 50 euros. E a gente usava um livro por mês quase. Era um mês e meio, um livro a cada um mês e meio. Então, tipo assim, eu posso te falar que bota aí no teu salário que desses 280 você vai ter que tirar, sei lá, 50 euros pra comprar um livro, sabe? E outra, um detalhe básico, eu não lembro se a família, ela te dá, eu lembro que tinha família que dava os 50 euros, eu te dou os 50 euros, você faz o que você quiser com ele, se você quer fazer o curso de alemão, você faz, se você não quiser, você não faz. Eu lembro que tinha família que era assim, a minha não, esse dinheiro não vinha pra minha mão, ia já direto, né, pra empresa, até porque eles estavam pagando mais do valor ali, mas, imagina, tipo, você tem que pagar tudo isso, gente, né? Às vezes, tipo, se a família te dá o dinheiro e tal, e aí você se organiza, você paga um professor particular, é uma coisa, mas a minha família, eu lembro que eu falei, eu acho que isso é mais barato pagar um professor particular do que fazer no curso. E eles não quiseram. Eles quiseram passar pela empresa, né? Eu acho que tem a ver com burocracia e tal, mas enfim. Aí bota aí na conta que de 280 eu já tinha que pagar 50 euros todo mês pra comprar um livro. Então, assim, a conta, você começa a pensar e a conta ela não fecha, né? Se for pensar nas outras coisas que você quer fazer, sabe? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência aqui e eu realmente acho, na minha opinião, é que os 280 não é suficiente, não é. E aí é isso que me preocupa, as pessoas elas ficarem com essa ideia do tipo, cara, dá pra ganhar dinheiro, dá pra fazer uma vida lá e não sei o quê, e aí acaba se encontrando dificuldade, entendeu? Mas enfim, essa é a minha opinião, assim, financeiramente falando, é algo que assim, eu tenho muitas dúvidas se vale a pena. Eu acho que, eu acho arriscado, é isso que eu quero dizer, eu acho arriscado. Eu acho que dá, mas assim, sabe, meio arriscado e eu vou explicar o porquê agora quando eu começar a falar sobre qual é, né, eu vou contar agora a minha experiência, de como que foi a minha experiência sendo babá e no final eu vou contar pra vocês o que eu acho do programa de au pair, se eu sou a favor ou se eu sou contra, tá? Então vamos lá. Bom, vamos lá, vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência. A minha experiência, eu cuidava de 3 crianças, tá? Quando eu cheguei lá, o mais novo eu acho que tinha 3 para 4, alguma coisa assim. A do meio tinha 7 e a mais velha tinha 9. E eu cheguei lá, eu cheguei em dezembro, tá? Eu fui fazer esse intercâmbio no final de 2019, no final de 2018 para 2019. Então eu cheguei lá em dezembro, dia 28 de dezembro de 2018. E eu comecei a trabalhar oficialmente no dia 2 de janeiro, né, de 2019. Eu trabalhei em total por 10 meses, tá? Eu recebia os 260 na minha época, né? A mesada dos 260. Eu tinha o curso de alemão incluído ali, não pagava nada. Tinha o transporte público, 100% transporte público, né? Então era muito bom, assim, que eu podia... E tanto que o meu curso era em Stuttgart, eu morava numa cidade perto de Stuttgart, mas meu curso era em Stuttgart, todo dia pegava transporte e tal. Que mais? Eu trabalhei muito menos, assim, muito menos. Eu lembro que eu fazia as contas, eu acho que eu trabalhava, sei lá, 5 horas por dia e eu trabalhava de segunda a sexta e raramente, assim, você contar em uma mão as vezes que eu trabalhei no final de semana, tá? Muito raro, tanto que todas as vezes que eles pediram, dentro dessas 5 vezes que eles pediram, eu aceitei assim, de boa, assim, sabe? Porque realmente era algo que, tipo, eu trabalhava menos do que os horários que tava ali no meu contrato. Férias, cara,
Eu tive muitas férias. Porque eles eram um casal que quando tinha férias, eles mandavam os filhos pra passar as férias com os avós, que moravam em outra cidade. Os avós queriam estar com eles e tal. E os dois avós, tanto os pais do pai e a mãe da mãe, moravam na mesma cidade, né? Que é a cidade natal deles lá. Então, os filhos iam pra lá e eu ficava sem nada. E aí eles falavam, Camila, pode fazer o que você quiser. E aí nessa época o Carlos, meu marido, já morava aqui na França. E aí eu vim aqui pra França pra ficar com ele. Então eu lembro que eu fiz as contas. E eu acho que, tipo assim, dos 10 meses, eu só trabalhei 8. Eu tinha muitas férias. Teve mês de agosto, eles viajaram pra caramba. Aí eu fiquei com a casa só pra mim, minha família veio. Gente, era muito boa essa parte, assim, tipo... Cara, eu confesso que eu aproveitei bastante, assim, o Carlos ficou lá comigo também. Então, assim, a gente aproveitou bastante, sabe? E eles eram um casal muito legal nesse sentido, porque eles poderiam pedir pra ficar lá, sei lá. Eu acho que eles também queriam a liberdade deles, eles eram um casal que desde que, sei lá, tiveram a primeira filha, eles já tinham au pair. Então, eles devem ficar cansados também, imagino, né? Dessa coisa de sempre ter alguém em casa. Então, eu ia embora, ó, meti o pé com o gosto. Graças a Deus eu tinha o Carlos aqui na Europa também. E aí eu tinha pra onde ir, né? Que, enfim, com esse salário aí que eu comentei com você no início, você já imagina que dinheiro pra viajar é quase nulo, né? Mas já vou chegar lá, né? Mas é isso, assim, a minha experiência ela foi uma experiência positiva, tá? Já adianto aqui que a minha experiência ela foi positiva. Eu tive uns problemas, porém, em termos gerais, ok, foi positivo, tá? A minha responsabilidade com as crianças eu falava que eu era chofer, e olha que eu detesto dirigir. Mas o meu trabalho basicamente era levar essas crianças para a vida social agitada delas, porque uma fazia tênis, a outra fazia balé, quer dizer, a mesma criança fazia tênis, balé, aula de sei lá o que, de música, de não sei o que, isso para uma criança, só que aí eu tinha que me dividir para 3. Aí era uma loucura, gente, sério, era uma loucura. Era o tempo inteiro eu indo, levando essas crianças de um lugar para o outro, natação, não sei o que lá, pra poder ir quando tinha aniversário de amiguinho. Ainda tinha isso pra fazer. Então, assim, o meu trabalho era basicamente cuidar dessas crianças, manter elas vivas durante 5 horas, né? E levá-las para essas atividades, que eram atividades que eram em volta ali, em cidades perto da cidade que a gente morava. Então, era tranquilo, assim, não era nada muito, muito complicado. Outra função minha era ajudar com o dever de casa, principalmente da mais velha. Era a única que tinha dever de casa, a do meio tinha, mas ela fazia na escola. Então eu ajudava com o dever de casa da mais velha, conferia se tinha feito, se não tinha feito, sabe? Essas coisas assim. E eu ajudava também no café da manhã. Então eu sempre estava lá no café da manhã, eu acordava. Como que era a minha rotina? Eu acordava, né? Eu subia, tomava café da manhã com eles. Na hora que era muito rapidinho, porque o pessoal tomava café da manhã, já tinha que sair, compromisso, os dois trabalhavam, então assim, era correria. Então eu tomava o café da manhã rapidinho, cada um saía para suas... Eu não arrumava o café da manhã, quem arrumava era a mãe. Cada um saía para suas funções, eventualmente acontecia do pai ou da mãe falar, eu tô sem tempo, você pode levar na escola? Aí eu levava, que era pertinho lá de casa. E no caso, vou trazer uma curiosidade aqui, porque na Alemanha as crianças começam a ir para a escola muito cedo. Tipo, com 5, 6 anos de idade, a criança ela começa a aprender a ir para a escola, meio que sozinha. Não é 100% sozinha, tá? Quando é uns 5 anos, 6 anos de idade, sempre tem um dos pais que se responsabiliza a levar todas as crianças do bairro ali, da rua. É muito legal, porque aí tem umas estrelas, assim, nas esquinas, que significa que é o ponto de encontro das crianças. Depois eu posso trazer um pouquinho mais desse conteúdo, né, de curiosidade cultural lá da Alemanha, que eu sou apaixonada. E aí todas as crianças, elas se encontravam ali, e aí nessa idade de 5, 6 anos, sempre tem um pai que leva, né, as crianças até a escola, e aí quando vai aí pros 7, 8, a criança ela começa a ir sozinha. Só que a escola ela tá ligada que o grupo tal, que são, sei lá, 5, 6 crianças que estão se encontrando tal hora,
E às, sei lá, 6, 8 e 5 elas chegam na escola. Então, tipo, é muito pertinho. E e todos os adultos estão ligados, entendeu? Estão sabendo que as crianças estão indo e tudo mais. Então, é muito bonitinho, as crianças elas aprendem sozinhas. Então, quando eu tinha que levar alguém, era sempre o mais novinho, que tinha 3, 4. Então, eu fazia isso. Depois, eu saía para ir fazer meu curso de alemão. Voltava para casa, almoçava e de tarde eu ia buscar as crianças na escola e fazia tudo isso. Levar para natação, tênis, não sei o quê. E aí, voltava para casa. E aí era minha função arrumar o jantar. E lá eles lanchavam, né? Essa família que eu trabalhei, eles lanchavam. Então era pão, Abendbrot, que chama em alemão, que é basicamente pão, queijo, e eu na minha casa também, eu lanchava, não jantava. Então eu super me adaptei a isso, tá? Que mais... E aí basicamente era isso, assim, eventualmente acontecia dos pais saírem e falarem, Camila, as crianças já estão na cama, eu não botava a criança pra dormir. Mas as crianças estão na cama, a gente vai sair, se alguma coisa acontecer, você pode ficar ligada aí? E como eu era caseira durante a semana, tipo, era de boa pra mim, assim, eu não me incomodava mesmo, assim. Eu falava, não, tranquilo. E as crianças quando acordavam eram tipo assim, vem ler um negócio aqui pra mim? Óbvio, eu vou, o curso de alemão gratuito, tô indo. Eu via assim, entendeu? Aí eu ia lá, lia e tal. As crianças, cara, as crianças eram uns anjos, gente, sério. Eram 3 crianças anjos, tipo... Eu tive pouquíssimos problemas em relação a isso, assim, em relação a eu com alguma das crianças, sabe? Só com a mais velha, que ela já tava ali numa fase mais pré-adolescente, às vezes ela falava umas coisas pra meio que me machucar, assim, mas pelo amor de Deus, tipo, não, entrava no ouvido e saía pelo outro, tava nem aí. Mas elas eram uns amores, assim, em geral. Elas tinham... O bom de criança alemã é que ela sabe que tem hora pra acabar, sabe? Tipo, e eu acho até que é um ponto um pouco negativo. Cara, eu com certeza vou fazer um vídeo sobre curiosidades culturais. Mas eu achava as crianças muito responsáveis, tipo, muito adultas pra idade que elas eram. Elas sabiam a hora que elas tinham que fazer, o que pra mim, como adulto, me facilita muito. E pra elas, como crianças, elas aprendem a ter disciplina, mas eu também ficava num misto de, tipo, você não precisa se pensar, sabe, nas responsabilidades da vida adulta, sabe, assim? Enfim, as crianças eram ótimas, então assim, eu tive pouquíssimos problemas, pouquíssimos. E quando eu tive, era com a mais velha, assim, que era mais embate mesmo entre eu e ela. De resto, de boa. Então, a minha experiência em geral, você tá vendo que eu tô falando muito positivo, assim, mas eu tive alguns problemas, tá? Eu tive problemas que, como que eu posso explicar? Mas imagina você morando com seu chefe. Imagina você morando numa casa que é o seu chefe que banca, né? É o seu chefe que manda. Enfim, é muito complexo. Foi um momento muito complexo da minha vida, porque eu ficava nesse pensamento de, cara, que família maravilhosa, olha tudo isso de bom que eu tenho. Mas, por outro lado, eu sentia que era um pouco do tipo manipulação. E entrei num momento caótico do meu relato. Por quê? Eu não vou falar coisas que aconteceram durante esse tempo e tal, mas digamos que um dos pais ali era uma coisa na frente das pessoas e outra por trás. Então, eu vou dar um exemplo básico, tá? Lembra que eu falei pra vocês que no início do vídeo que a alimentação ela estava inclusa? Então, a alimentação ela estava inclusa e cada família tem uma dinâmica e tal. A família ali, um dos pais ia no supermercado, fazia uma listinha e ia no supermercado fazer as compras, né? Digamos que assim, eu fiquei lá 10 meses, eu acho que se me perguntaram 3 vezes o que eu queria do mercado, vou botar 5, vai. 5 vezes o que eu queria do mercado é muito, né? Tipo,
E assim, eu nunca vi um pedaço de carne naquela geladeira que era tipo assim, isso aqui é pra Camila, sabe? Isso aqui é caso ela queira se alimentar, porque ela almoça aqui na casa. Então, entende a complexidade de um programa o qual você mora com o seu chefe e ele compra comida pra você, e caso ele não compre pra você, você vai ter que tirar daquele pouco dinheiro que você já tem? É muito complexo. É muito complexo, tá? É uma moeda de troca que a coisa ali ela não tá ajustada, ela não tá bem. Porque aí é você que vai ter que pedir pro seu chefe pra ele comprar a comida que você quer. E aí já aconteceu de eu pedir, ó, eu quero pedir, e a pessoa faz uma cara. Sabe aquela cara tipo. Aí bota lá na lista. E aí depois que depois que as coisas começaram a acontecer isso aqui, eu entrei em contato com a antiga au pair, e aí ela me falou. E assim, gente, eu vou falar mais pra vocês, tá? Na hora que eu tava vivendo ali, eu não tava ligada nas coisas que estavam acontecendo, assim, era tudo muito sutil. Eu, quando eu fui pra lá, eu acho que eu não comentei no início do vídeo, mas eu já tinha 25 anos, eu fiz 26 lá. Eu tinha 25 anos, eu estava acostumada a ter minha independência, eu não tinha independência financeira ainda no Brasil, mas eu estava acostumada, eu morava praticamente sozinha, sabe? Tipo assim, eu dava aula de alemão para ter o meu dinheiro, né, lá no Brasil, então eu ia fazendo minhas coisinhas ali, eu ia tendo meu dinheiro, minha mãe, tipo assim, né, minha mãe, ela comprava as coisas lá pra casa, e se eu precisava de alguma coisa, eu falava com ela e tal. Então, pra mim era uma coisa muito absurda eu ter que pedir. Então o que começou a acontecer é eu pegar aquele dinheiro, né, que eu falei pra você no início do vídeo, que eu ganhava 260, eu já tirava 50 do livro, do curso de alemão, né? Desses 200 que sobrou, 210 que sobrou, eu já tirava um dinheiro, já deixava guardado pra comprar coisas de mercado, porque eu sabia que não iam comprar pra mim, que eu teria que pedir. E às vezes que eu pedi, fez uma cara, sabe? Só que aí fez uma cara e eu falei, ai, melhor não incomodar. Poxa, eles são tão legais. Poxa, olha como é que eles estão me dando férias. Poxa, eles deixam minha família ficar aqui. Sabe, assim, meus amigos ficarem aqui quando vêm, que eu recebi amigas de lá. Recebi meu namorado lá. E aí se fica nessa controvérsia, assim, nessa coisa que fica meio que no inconsciente, você demora pra digerir. Eu demorei muitos anos, tô falando de anos, pra digerir, tá? Porque é uma coisa que vai entrando na tua cabeça, você vai se acostumando com esse sentimento, você vai se acostumando com essa vida, né? E você vai se acostumando em ter vergonha de pedir o que comer, você vai se acostumando. Eu passei, sei lá, bota aí uns 10 meses não, porque eu viajei, curti pra caramba, fiz outras coisas. Mas aí bota todo esse tempo que eu vivi convivendo dentro da nossa casa, comendo ovo, arroz e ovo. Já adianto aqui que, em termos gerais, tá? Alemão é um povo, ó, mão de vaca absurdo com comida. Com comida, assim. Eles faziam churrasco e chamavam amigo, eu falava assim, gente, isso aqui dá pra 3 pessoas. Não as 15 que tá pra vir. Era assim, um negocinho assim, ó, pouquinho de comida, pouquinho, tudo pouquinho. Era assim. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Nossa, que intercâmbio complicado. Que experiência complicada e controversa. E eu vou usar uma palavra aqui, eu vou me ousar usar uma palavra aqui que eu não sei se estou sendo justo ou não, mas eu acho que vai um pouco aí para exploração. Um pouco para exploração, porque o que acontece? Você está recebendo um valor e você assina um contrato e tudo mais, mas na hora que você assina o contrato, você não tá ligado. Por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui para as meninas e meninos que estão pensando em fazer. E não quero fazer que vocês desistam do intercâmbio, de maneira alguma, tá? Eu não tô aqui pra dizer se você deve fazer ou se você não deve fazer. Eu tô expondo a minha opinião. Eu quero que vocês vejam, tem um cenário geral. O cenário que eu não tive na época, tá? Do que é o intercâmbio. Mesmo se a família seja legal, né? Seja super legal e tudo mais, e que te dê muitas férias e não sei o quê. O que eu acho que tem que se ligar é que é um intercâmbio que, assim, você não é possível, né? Você juntar dinheiro para um plano B.
tá? E é aí que eu acho que tá o perigo. É aí que eu acho que mora o perigo. É um intercâmbio, né? Se a gente volta pra conta que eu tava fazendo, 260 ali, que era o da minha época, 260, tirava 50 do livro. Tirava, sei lá, uns 30, 40, e olha que eu tô sendo super econômica, de mercado, que você vai fazer por conta, né? E aí você queria você vai passar o final de semana dentro da casa com a família que você trabalha? Gente, é 24 horas com as pessoas que você trabalha. Imagina, é muito difícil. Você tem que separar um dinheiro pra você ter um pouquinho de lazer e respirar um pouco mais, cara. O que você vai fazer numa Alemanha fria? Você vai o quê? Pra restaurante, museu, tudo isso custa caro. Se você botar um museu que custa entrada 10 euros por semana, já dá aí 40 euros. Já morreu aí todo o negócio. Você já tem 170, sabe? Se você for adicionar uma alimentação no shopping, um McDonald's, um negócio que é baratinho, bota aí mais tipo 10 euros por final de semana. Já tem aí mais 40. Então você já fica aí com 130 euros pra você usar. E aí você pensa, eu vou fazer Eurotrip, vou fazer isso, vou fazer isso. E o plano B, caso o negócio não funcione? E é aí que eu acho que mora o problema, o erro. Porque o problema, o que acontece? Que eu vi com algumas meninas. Quando dá ruim, e gente, dá muito ruim, tá? Dá mais bom do que ruim. Eu tenho essa teoria, que quando alguma coisa tá boa na tua vida, quando algo tá muito bom na tua vida, né? E eu me incluo nessa, por exemplo, eu nunca contei a minha experiência, que foi relativamente positiva, ali com a família, no dia a dia, eles respeitavam certinho ali as regras, né? Eu tive esse problema com a alimentação e tudo mais, tive um outro de tentar me manipular, no dia que eu fiquei doente, não queria que eu comesse junto com a família, porque eu tava doente, sabe? Me tratando mal, tive esse tipo de problema também. Logo pro final do intercâmbio, graças a Deus foi pro final. Mas tive alguns probleminhas assim. Gente, eu tava doente, tipo assim, sei lá, meu estômago não tava legal, sabe? Eu não tava, tipo, espirrando com, sei lá, Covid, com alguma coisa contagiosa, uma catapora, um negócio assim, não. Meu estômago não tava legal e eu falei que eu não tava bem. E aí eu não tava conseguindo trabalhar. E aí eu tive que ficar escutando coisa do tipo que eu não sou a quarta criança da família, que não é pra eles. Quer dizer, um deles ali, um dos pais me falou isso, tá? Que eu não era a quarta criança da família, que ela não tinha que ficar cuidando. Já falei que. Enfim, que ela não tinha que ficar cuidando de mim. E eu fiquei assim na minha cabeça, querida, eu tô pedindo pra você cuidar de mim? Eu não tô pedindo nada, sabe? E aí não quis falar comigo por alguns dias, porque eu passei mal. Olha só a situação, sabe assim? Se você não tem um psicológico bom, se você não tem maturidade, dependendo do que for, gente, você sai de lá acabado. Juro pra você, seu psicológico acabado. Eu que já fazia terapia, já tava com psicológico, eu achava ok, eu não saí de lá muito bem na cabeça, não. O negócio não me fez bem. Eu vou te falar, eu ainda tô há anos tentando organizar um negócio na minha cabeça. Só que uma coisa que eu tinha pra mim era que eu precisava ter um plano de fuga, caso alguma coisa desse errado. Né? Então, ter um dinheiro para comprar uma passagem para voltar para casa, isso é o mínimo. E é isso que é o problema. Como é um programa muito barato, isso acaba atraindo pessoas que não têm condição de fazer um intercâmbio de forma, né, fazer um curso de idiomas em outro país e coisas assim. Então, o que acontece é que as pessoas elas vão com uma mão na frente e outra atrás, né? É uma coisa que eu não falei aqui no início do vídeo, mas a família não paga a passagem para você ir. Ela não paga nada, não paga visto, não paga passagem, não paga nada disso, tá? Então, você tem que se organizar para as traduções, pro visto, pra passagem, né? Pra ir para o país e tudo mais, é tudo você que tem que pagar. E aí o que acontece é que as pessoas elas não pensam em ter o dinheiro para voltar pro Brasil caso alguma coisa dê errado, né? E aí é aí que mora o erro, porque a pessoa, às vezes, eu tive uma amiga que ela arrumou as coisas dela e saiu escondida da família que tava maltratando ela, sabe assim? Então, muita coisa acontece errado,
sabe? Só que eu acho que tem muito mais histórias positivas que negativas, por mais que a gente vai ler mais relatos das negativas, tá? Eu acho que é um intercâmbio válido, mas é um válido que você tem que estar sabendo onde você está se metendo. Porque ele é muito tricky, né? Ele é muito arriscado. Ele é muito arriscado. Muita coisa pode dar ruim, sabe? E principalmente pro teu psicológico, principalmente. E é aí que você tem que se organizar, principalmente financeiramente. Então aí, eu estava aí na conta, né? Ia sobrar 130. Como que você não vai se sentir uma pessoa frustrada se você não consegue nem fazer uma viagenzinha, sabe? Às vezes tem famílias meninas e meninos comprar, tem que ajudar a família, desse 130 tem que mandar dinheiro pro Brasil, sabe? Assim, então é muito difícil. Eu sou muito organizada financeiramente. Pra mim, assim, não existia isso de gastar o dinheiro. Então, no início do mês, quando eu recebi o dinheiro, eu já separava. Isso aqui é pra eu viajar. Isso aqui é pra eu passar o final de semana. Isso aqui, sabe assim? Isso aqui é pro livro de alemão. E assim foi indo. Aí eu consegui fazer algumas viagens. Eu tive, não vou mentir, eu tive a ajuda financeira do meu namorado na época, né, meu marido hoje em dia. Ele pagou boa parte da nossa viagem, a gente foi pra Grécia com a minha família. Ele que pagou, acho que as passagens, sei lá, não lembro o que ele pagou, mas ele que pagou porque assim, não tinha grana, não tinha condição. Porque o que acontecia é que no final de semana eu queria desesperadamente sair de lá. Eu não queria ficar com as pessoas que eu trabalhava. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida do programa de au pair, se eu deixei de falar qualquer detalhe, vocês têm curiosidade, querem saber como é que foi, comenta aqui embaixo, interaja, dê aquele like, tá? Pra finalizar esse vídeo, eu comecei o vídeo falando que eu fiz 5 intercâmbios, né? Que esse foi o meu terceiro. Eu quero deixar aqui uma opção de intercâmbio que eu acho que foi muito mais legal, né? Dentro desses que eu já fiz, um intercâmbio que eu acho que foi muito barato, muito legal. Eu acho que vale muito a pena, gente, sério. Eu acho que alguma vez na vida eu ainda vou fazer ele de novo. É o intercâmbio de voluntariado, que é o Worldpackers, que é o intercâmbio que você vai. O Worldpackers é uma das plataformas, tá? Não é a única, tem outras plataformas que oferecem esse mesmo tipo de trabalho. Mas é o tipo de trabalho, o trabalho voluntariado, você trabalha em troca de alimentação e de hospedagem. Eu fiz o meu na Escócia e foi incrível, foi muito bom. Eu passei 3 semanas trabalhando no hostel na Escócia, tá? Eu posso fazer um vídeo contando sobre esse intercâmbio também. Então eu deixo essa solução aqui no final como uma opção barata de fazer intercâmbio e que eu acho que vale muito mais a pena do que o au pair. Apesar do au pair ter sido muito bom pra mim no sentido de idioma, eu saí de lá falando muito bem alemão, e sentido cultural, assim, eu sinto que eu morei lá por 10 meses, né, como au pair, e aqui eu já tô morando há quase 3 anos, eu não sei tudo que eu sei da Alemanha, que eu aprendi na Alemanha durante esses 10 meses, né, se eu comparar com a minha experiência aqui na França. Realmente é um mergulho, assim, na cultura do país. E isso me interessa bastante, assim. Mas, enfim, eu acho que o intercâmbio do voluntariado é muito legal. Eu deixo aí como uma opção, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha, que dá muita força. Comenta aqui qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou ter o prazer de responder vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau!